Abramos as nossas Bíblias e Antigos Testamentos. Abramos as nossas Bíblias e Antigos Testamentos em 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis, capítulo de número 3. É provável que esta palavra, ou nesta palavra, você encontre alguma relação com alguns eventos que estão sendo ventilados agora pela imprensa, acerca dos quais me referi antes desta gravação, que alguém estará efetivamente acompanhando por CD depois. 1 Reis, capítulo 3, portanto, diante do que vocês já ouviram antes desta gravação, qualquer semelhança com os fatos narrados não é mera coincidência. É providencial e proposital mesmo. 1 Reis, capítulo de número 3. Quem encontrou? Eita, bênção, oh bênção. Há uma unção maravilhosa nesse lugar, irmãos. Maravilhosa. Verso 1 a 15. Quem encontrou? Vamos. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou. Ei, Jesus, isso é que é Deus. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta extraordinária palavra, porção das Escrituras que acabamos de ler. Eis aqui o teu povo, Senhor, pessoas que vieram dos mais longínquos e distantes lugares para estar diante de ti, porque te amam, porque querem aprender de ti, crescer na graça e no conhecimento. Abençoa a tua igreja, teus filhos que aqui estão presentes e os milhares e milhares que estarão acompanhando depois esta mensagem através de gravações. Seja tua unção e tua bênção presente através da ministração da tua palavra, que é viva e eficaz
eficaz e mais penetrante, mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Penetra agora com a tua palavra, ó Deus, até a dimensão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e neste momento vem discernir pensamentos, propósitos e intenções dos nossos corações. Daremos a ti honra, glória, louvor e adoração por tudo, por Cristo Jesus, Senhor nosso, agora e no dia eterno. Amém. Assentem-se, por favor. Assentar-se, todo mundo sabe, não é a mesma coisa de calar-se. Senhoras e senhores, quando estudamos ou observamos a história secular e a história bíblica, nós vemos homens e mulheres que se elevaram acima do comum, que se elevaram acima do rasteiro, acima do mediano, acima do ordinário. Homens e mulheres que realizaram coisas tão grandiosas, feitos tão prodigiosos, que marcaram a história indelevelmente, seja por palavras, seja por ações, seja por pensamento, seja pelo sentimento, seja pelo esporte, seja pela política, ou pela cultura, ou pela religião. Nos lembramos de homens que realmente passaram por este mundo e mulheres que fizeram a diferença. Indira Gandhi, Helen Keller, Princesa Isabel no nosso querido Brasil. Nos lembramos de um John Kennedy, nos lembramos de um Roosevelt, nos lembramos de um Einstein, até de um Marx, nos lembramos de Freud, nos lembramos de homens que na realidade marcaram sua passagem neste mundo de forma muito especial. O grande ensaísta escocês Carlyle, um homem que se dedicou às biografias e a estudos de ordens sociais e políticas, certa vez disse algo. Ele disse: é a sombra dos grandes heróis que os demais homens encontram seus respectivos lugares. Quando pensamos em todas essas pessoas que estão marcando os anais, as páginas da história, que deixaram sulcos profundos, memoriais profundos na história da humanidade, destacamos um desses personagens que sem dúvida alguma se tornou famoso na história secular e igualmente famoso, mais famoso ainda na história bíblica: Salomão. A vida de Salomão só pode ser descrita com superlativos. Quando pensamos em Salomão, nunca pensamos no microscópico, só pensamos no macro. Nunca pensamos em coisas pequenas, só pensamos em realizações grandiosas, pensamentos alcandorados, filosofia da mais apurada, da mais complexa, um rei cheio de glória, cheio de pompa, alguém que na realidade tudo que fez na vida, fez de forma muito grande. Até quando resolveu pecar, não pecou pouco não, pecou grande, pecou muito. Isso era uma tristeza, é um exemplo que não deve ser seguido. Mas tudo que ele fazia era coisa muito grande. Até seus erros, repito, foram grandíssimos, infelizmente. Portanto, deveríamos aprender deste homem, tanto através das lições positivas que ele nos deixa, quanto através das lições e exemplos negativos, para que não caiamos nos mesmos equívocos, nem cometamos as mesmas falhas que ele cometeu. Quando nós examinamos a história de Salomão, algumas coisas têm que ser postas em relevo, tem que se dar destaque. Primeira coisa, quando eu estudo a vida de Salomão, os feitos de Salomão, a administração de Salomão, os pensamentos de Salomão, a obra literária de Salomão, a filosofia de Salomão, a religiosidade de Salomão, a vida emocional deste homem, quando eu estudo tudo isso, eu descubro algumas coisas. Primeiro, conhecimento e ética nem sempre andam em harmonia. Conhecimento e conduta, conhecimento e ética, entre o saber e o fazer, pode haver aí um grande abismo. Quando eu olho para a vida de Salomão, percebo com iniludível clareza que conhecimento e ética podem andar ou podem estar divorciados. Por quê? Porque quando leio a vida de Salomão, não tenho a menor dúvida, não paira sobre a minha cabeça o menor questionamento de que Salomão, afora Jesus, estamos tratando de homens aqui de baixo, não daquele que veio lá de cima. Salomão foi o mais sábio dos homens, deveria ser também o mais santo, mas foi o mais sábio, mas não foi o mais santo. Quando nós estudamos a vida de alguns filósofos como Sócrates,
Sócrates tinha dentro da sua filosofia a seguinte ideia: que o conhecimento perfeito, o conhecimento real, o conhecimento genuíno, verdadeiro, assegura, segundo o filósofo, automaticamente nos leva à conduta certa. Portanto, as premissas de Sócrates seriam: se você tem o conhecimento certo, você automaticamente terá a conduta certa. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Não é isso que a experiência diária mostra, nem em relação aos exemplos que vemos e nem a nossa própria vida. Parece que nos encaixamos muito melhor na descrição magistral que Paulo dá quando diz: nem compreendo o meu próprio modo de agir, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu detesto, eu acabo fazendo. Então Paulo disse: eu vejo em mim uma guerra civil, eu vejo um choque, eu vejo um conflito, princípios opostos se chocam na minha vida. Paulo diz: bem que às vezes eu quero fazer o que é certinho, mas alguma coisa vem e passa um vendaval, um furacão e desorganiza tudo, e eu acabo fazendo o que eu não quero fazer. E aí Paulo diz: ah, que luta terrível, miserável homem que sou. Aqui na mente sei o que é certo, no meu espírito tenho consciência do que é certo e direito, mas vejo no meu corpo, nos meus membros, outra lei, uma lei da carne, alguma coisa que se choca contra os melhores princípios que eu deveria nutrir e orientar minha vida através deles. E aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? E aí ele descobre onde está a vitória. Graças a Deus por Cristo Jesus o nosso Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. É o poder do Espírito que nos assegura a capacidade de saber e de fazer, de procurarmos aproximar, estabelecer um liame, uma conexão, uma correlação, uma aproximação entre a ortodoxia correta e a ortopraxia certa, entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. Quando eu percebo a vida de Salomão, eu noto isso, que tinha muito conhecimento, mas a ética nem sempre andou emparelhada para a par com o conhecimento que ele tinha. Isso é muito sério. E aí eu percebo que todos nós temos um grande desafio. Qual é o grande desafio? Eu preciso que a minha biblioteca esteja relacionada com o meu altar. Qual é o grande desafio? Eu preciso que a minha universidade esteja em conexão com a minha igreja. Eu preciso que os meus livros de conhecimento secular aqui desta terra estejam em harmonia e conexão, que o meu conhecimento, que tudo aquilo que eu aprendo nessa vida possa estar relacionado intimamente com as minhas convicções. Precisamos disso. Precisamos trazer a nossa vida a uma unidade. Precisamos trazer os elementos da nossa vida, por mais distantes, contraditórios, paradoxais que eles possam parecer, para uma união na pessoa de Jesus Cristo. Isso significa o quê? A minha conta bancária e os meus bens estarão subordinados ao altar. O conhecimento que eu tenho estará subordinado ao altar. Tudo que tenho, tudo que penso, tudo que sou, tudo que desejo, tudo que aspiro, tudo que alcanço, tudo que almejo na vida, preciso entender que isso tem que estar necessariamente debaixo do altar, debaixo da mão, debaixo da graça de Deus. Então percebemos de cara isso. Primeiro ponto: nem sempre o conhecimento anda unido ou de mãos dadas com a ética. É por isso que vemos casos como o que nós nos referimos antes de iniciarmos esta mensagem. Ah, mas pastor tal, pastora tal, bispo, bispa, o apóstolo, o papa, e aquela igreja tal, e o outro tal, e por quê? Porque conhecimento certo não assegura necessariamente a conduta certa. Segunda coisa que eu percebo quando vejo a vida de Salomão é que o afã, a paixão, a ânsia que ele tinha de fazer grandes coisas acabaram se descambando para uma megalomania. Esse homem começou a dizer: eu preciso fazer coisa grande, eu tenho uma grande visão, eu tenho uma grande estratégia, eu tenho grandes projetos, eu tenho muita argúcia, eu tenho muita lógica, eu tenho muita capacidade. Aí ele começou a entrar num mundo em que cada vez
ansiava mais, ter mais, buscar mais, e começou a se deslumbrar com todas essas coisas. Quando eu vejo a vida de Salomão, eu percebo isso, que ele se tornou insaciável na sua sede de grandeza. Por isso que Deus, usando o profeta Jeremias, diz: tu andas à procura de grandes coisas. Quer dizer, cuidado você que anda à procura de grandes coisas. Ainda no livro de Jeremias, Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Esta é a maior glória que um homem pode ter na vida. Esta é a maior glória que uma mulher pode ter na vida, em saber que eu sou Deus e que eu executo juízo e justiça. Salomão, nesta ânsia de querer mais, de ter mais, de conseguir mais, irmãos, muitas pessoas entram nesta roda viva, neste círculo vicioso do capitalismo selvagem. Às vezes, sem nos apercebermos, estamos aí numa corrida, numa sofreguidão, numa ânsia desesperada, nesta corrida insana, através de bens, de ter mais, de obter mais, de ter um lugar mais alto, de ter mais destaque, mais honra e mais glória. Precisamos vigiar quanto a estas coisas, precisamos nos policiar. Quando eu percebo hoje em dia a mentalidade das pessoas, eu fico pensando, quando eu examino o Deus das filosofias, quando eu examino o Deus das construções religiosas aí deste mundo, não o Deus da Bíblia, eu percebo que é tão contrastante, é tão diferente a imagem desse Deus, do Deus revelado na Bíblia. Porque o Deus dos filósofos, o maior atributo do Deus dos filósofos é o poder e é o saber. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, percebemos que o maior atributo deste Deus verdadeiro que se revela é o amor, é a santidade. Os querubins não estão lá diante do trono, os serafins não estão lá gritando, poderoso, onipotente, sábio, estão gritando santo, santo e santo. É a virtude das virtudes, a virtude por excelência de Deus. O Deus que servimos é um Deus santo, não é um Deus caprichoso, não é um Deus imoral, não é o Deus amoral, não é o Deus da filosofia greco-romana, deuses impotentes diante do próprio fado, do próprio destino, deuses que às vezes querem ajudar os mortais, mas eles mesmos estão sujeitos a um destino, e eles não podem interferir no jogo dos fatos e da vida. Esse é o Deus que existe por aí, é o Alá distante, inacessível dos muçulmanos, é o Deus impessoal do hinduísmo, é o Deus força cega do budismo. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, percebemos que o Deus da Bíblia é o Deus de amor, é o Deus que se importa, é o Deus ético, é o Deus moral, é o Deus sério, é o Deus vivo, é o Deus santo, é o Deus verdadeiro. Agora, a ideia é fatal, porque o cristianismo, alguém dizia que uma das maiores tragédias que houve com o cristianismo foi que sobre os ombros nus de Jesus lançaram o manto da filosofia helênica. Então, um dos grandes problemas do cristianismo, vocês não imaginam o valor que há em nós tentarmos o que chamam em inglês esse resourcement, essa volta às origens, essa volta às fontes. Você não imagina como é importante nós voltarmos à cave, voltarmos aos fundamentos, escavarmos na Bíblia Sagrada em busca da nossa origem. E na nossa origem não é o Deus dos filósofos do paganismo, na nossa origem nós encontramos o Deus do hebraísmo, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E esse Deus é bem diferente dos deuses construídos à imagem e à semelhança dos seus adoradores. Sabe qual é o grande problema que tomou conta do cristianismo e que hoje está na grande maioria das igrejas? É que se o Deus dos filósofos é onipotente, então os seus servos aqui na terra devem refletir essa potência de Deus. Se Deus é o todo-poderoso, o onipotente, se Deus é o manda-chuva, então seus servos da terra têm que se assemelhar a Ele. E se assemelhar a esse Deus dos filósofos é ser o boss, é ser o chefe, é ser o patrão, é ser o dono, é ser o manda-chuva.
E por conta desse erro, dessa concepção errada de Deus, é que os embaixadores do carpinteiro de Nazaré acabaram se transformando muito mais em embaixadores dos filósofos do que em embaixadores do Filho de Deus crucificado. E aí pretende-se testemunhar desse Deus construindo-se palácios e edificando catedrais. E quando lemos a Escritura Sagrada, vemos com muita clareza o perigo que há, o perigo oculto em desejarmos ser famosos e importantes e termos brilhos e que os holofotes do mundo estejam direcionados para nós. O grande problema de Salomão, repito, foi uma insaciável sede e desejo de poder e de ter e de fazer coisas grandes. E sabe o que ele fez nessa ânsia? Afundou o país em taxas e impostos. Constituiu muitos escravos, fomentou a escravidão. As taxas, a carga tributária em Israel estava tão alta, que quando Salomão morreu, o povo pediu, alivia os tributos, os impostos. E Roboão, filho de Salomão, eu tenho uma pregação sobre ele, e até digo que Roboão rima com bobão, e ele foi um bobão, e ao invés de aliviar a carga tributária do povo, ele disse, nada, o meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Se meu pai castigou vocês com corda, chicote, eu vou castigar vocês com escorpião. E foi aumentar a carga tributária, e por causa disso perdeu-se a unidade do reino e dividiu-se entre Israel, reino de Israel, e reino de Judá, reino do norte e reino do sul. E todo esse problema foi gerado por causa de uma mentalidade megalomaníaca de Salomão. Deixe-me ser honesto com vocês nesta noite. Pastor Darkson, o senhor acha que o senhor deseja nos estimular para que a igreja Vale de Bênção ganhe todo o Brasil para Jesus? Eu não vou colocar vocês nessa ilusão, porque nunca nós ganharemos todo o Brasil para Jesus. Jamais. E o senhor está nos incentivando para quê? Eu estou incentivando você a ganhar aquele jovem viciado que é colega seu lá na faculdade, aquela outra que está imersa em problemas lá no seu emprego. Vai distribuir para a sua vizinha e para aquela outra da sua família. De repente, aquela pessoa fará uma grande diferença. Eu nunca esqueço da ilustração de um homem que ia passando na beira da praia, e de repente tinha acontecido aquele fenômeno, os peixes tinham todos encalhados, mas olha, havia uma tonelada de peixe na beira da praia, tudo saltando. E havia um garotinho ali, pegando os peixes e jogando, devolvendo na água. Aí um cidadão passou e disse, menino, o que é que você está fazendo? Ele disse, vou jogar os peixes na água. Esse mas meu filho, tem muito peixe no mar e tem muito peixe aqui na terra, você nunca vai conseguir fazer isso, meu filho. Qual é a diferença que vai fazer você jogar mais alguns peixes no mar? Ele estava com um peixe na mão e disse, olha, para o senhor e para alguém pode não fazer nenhuma diferença, mas para esse peixinho que está aqui na minha mão, jogar ele de volta no mar, vai fazer toda a diferença do mundo. Então é você que pode fazer a diferença. É aquela pessoa que você vai alcançar para Cristo que pode fazer a diferença. Eu não sou muito, sou só um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E o que é que eu posso fazer? Pelo amor de Deus, entrega aí alguns folhetos, rapaz. Por favor, distribui para aquela pessoa lá da sua sala. Convide alguém para vir no culto quarta ou domingo, ou segunda ou sexta, meu filho. Dobre o joelho de madrugada e faça uma oração por nós. Por favor, tenha consciência e seja um dizimista, abra a mão e dê uma oferta para a obra. Isto pode fazer uma grande diferença. Não toda a diferença, mas alguma diferença. Então Salomão afundou o país em impostos. Sabe o que eu imagino? Que Salomão conhecia todos os dias da semana. Ele conhecia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, mas ele não conhecia o sábado. Porque o sábado na Bíblia Sagrada tem uma significação muito bonita. Significa que um dia Deus parou, cessou. Deus cessou.
Deus fez e podia ter continuado fazendo muito mais, mas Deus chegou num ponto para nos dar uma grande lição, a lição do sábado, e disse assim: pronto, já fiz muito, posso fazer muito mais, infinitamente mais, mas já chega, basta. E a lição do sábado basicamente é essa: já chega, meu filho. Vamos trabalhar para Jesus, já chega. Vamos fazer alguma coisa, já basta. Agora, essa lição é tão importante, Salomão não conhecia o sábado. Era só, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos construir, vamos escrever, vamos fazer hino, vamos fazer provérbio. Então era aquela corrida, aquela ânsia, aquela sofridão, uma coisa. Ele entrou numa roda viva. E sabe de uma coisa? Assim, bem na prática, todos nós precisamos de um sábado. Eu conheço um cidadão, que ele frequentou uma certa igreja nossa aí, poderia até ser essa, não sei. Mas aí ele de repente, já tinha tanta coisa. Aí dizia assim: pastor, eu bati um carro. Poxa vida, mas ainda tenho 3 lá em casa, sinal importados. E a obra precisando tanto. Pastor, eu estou pensando em construir agora um hotel ali, não sei aonde, construir um hotel. E também, olha, quando o senhor quiser ir visitar a nossa chácara, vamos passar uma semana na nossa chácara, tal e tal, tal. Uma pessoa já quase centenária, já descambando aí para um século, né, de existência, e numa sofreguidão. Eu preciso de um apartamento mais, de uma casa mais, um carrinho mais, uma chácara mais um hotelzinho, mais um negocinho. Meu filho, pelo amor de Deus, e o Shabat, e o sábado? Você não tem sábado na sua vida, não? Tem que parar. Essa é a grande lição de Deus. Agora, há uma outra lição. Qual é a outra grande lição? É que muitos de nós nunca sabem dizer basta. As pessoas chegam para você e já sabem que você não sabe dizer não. Viu, João Luiz? Já descobriram isso. Vigia, viu, filho? Já descobriram isso. Aí se chega lá, querido João Luiz, assim. Aí pega ele numa segunda-feira, pega numa terça, pega na quarta, pega na quinta, pega na sexta, pega no domingo, pega até no sábado, porque ele não sabe o que é o sábado. Agora ele tem que aprender o que é o sábado. Quando chegar assim: João Luiz, não posso não. Não, já fiz muito. Não. Eu vou parar um pouquinho. Vai você agora, vamos trabalhar um pouquinho. Eu já estou trabalhando muito. E como eu estou trabalhando? Vê se tu faz alguma coisa também, meu filho. Basta, já chega. Sabe que muitos de nós não sabemos dizer basta, nem chega. Pediu, você dá. Chorou um pouquinho, você já está entregando. Você não sabe dizer, já chega, já basta. Parece até os convites que fazem para o pastor Dax. Pastor Damas, meu filho, pelo amor de Deus, diz um nãozinho, mas eu não sei. Aí telefona lá de Manaus, eu digo: não, meu filho, eu só posso fazer campanha de 2 dias. Não, pastor, mas faça 4 dias. Senhor, tanto tempo que o senhor não vem aqui. Aí o pastor Dax às vezes esquece o sábado. Aí eu digo: tá certo, eu faço os 4 dias. Aí de repente eu vou para outro descanso, aí pronto. Nem sábado, nem domingo. Por isso que é bom aprender a dizer, já chega. Já chega, que eu ainda tenho que pregar para muita gente durante muito tempo. Aguenta aí um pouquinho, vamos botar os outros para trabalharem também. Então Salomão não sabia esta grande lição. Não podemos fazer tudo, viu? Nós não podemos fazer tudo. Aprenda a dizer não e aprenda a dizer já basta. Terceira lição que eu vejo aqui em Salomão. Atenção, eita, essa aqui eu só posso pregar na Vale de Bênção e em algumas igrejas muito restritas, viu? E com guarda-costa, fora os anjos. Atenção, prosperidade e riqueza não tem nenhuma relação direta com bênção de Deus. Ai, alguém estava ouvindo esse CD agora e parou o carro no acostamento e está quebrando o toca-fita. Jogue só o CD fora, rapaz. Prosperidade e riqueza não tem relação direta com a bênção de Deus. Salomão, como é que está aí? Meu filho, muito ouro. E como é que está aí? Muito palácio. E como é que está aí? Fiz não sei quantas pontes. E como é que está aí? Estou com navios. E agora o que é que você tem? Cavalos importados do mundo todo. Salomão, você está muito abençoado, né? Que nada, eu estou afundado no pecado, distante de Deus, e estou aqui, ó. Jesus, escrevendo às igrejas lá no Apocalipse, escreve para uma igreja chamada Laodiceia, que estava assim meia fora, hein? Aí Jesus Cristo olhando para a igreja de Laodiceia, aí diz assim: Laodiceia, como é que está aí? Jesus, como é que está aí? Ela diz: estou rica.
Oh, igreja linda, olha o tapete, olha que catedral linda, estamos ricos, viu? Olha aí, olha a nossa cortina. Quem é que tem uma cortina dessa? Quem é que tem umas poltronas dessa no templo? Ninguém tem umas poltronas dessa, não. Olha, Jesus, nós estamos ricos, viu? Estamos abastados. Olha como é que estão os nossos crentes aí. Tudo bem demais. E sabe de uma coisa, Deus? Não estamos nem precisando de nada, não. Não estamos precisando de nada, não. Aí Jesus olha e diz, tu não sabes, tu és seca, pobre, miserável e nua. E eu te aconselho que de mim você compre o ouro puro, o verdadeiro ouro para você se enriquecer. Isto é riqueza espiritual, viu? E vestiduras brancas para tu te vestires. E colírio para tu ungires teus olhos, que você não está mais com visão não, filho. Você perdeu a visão, meu filho. Cheba! Você perdeu a visão, Laodiceia. Você está ensinando o povo a ficar rico. Você está cercado de avarentos, de ambiciosos, de crentes que só objetivam riqueza na terra. Você está cercado de gente que não está pronto para o arrebatamento não, que está construindo tesouros aqui na terra. Laodiceia, recebe esse colírio nos teus olhos, para tu veres o estado lastimável em que tu te encontras. Salomão, unja aí os teus olhos para ver tua miséria. Unja aí os teus olhos, Salomão. Quarto lugar, parece insólito, inacreditável, mas é verdade. E vocês vão convir comigo, os honestos vão convir comigo. Atenção. A vida, muitas vezes, flui mais abundantemente na simplicidade do que flui no luxo. Olha o fogo aí, azeite na botija. E a vida flui muito mais na simplicidade. Meu filho, lembra o que eu preguei esses dias? Estou precisando de um casamento. Jesus sabe, vai preparar, tem já está um varão preparado aí, Adão. Pode, a Eva. E Adão, olha, já tem uma Evazinha preparada. Pode dormir aí, meu filho. Descanse um pouquinho aí. Quando você acordar, vai abrir os olhos, vai só a benção aí. Eita. E agora, pastor, Deus sabe que eu preciso de um casamento. Sabe. E ele sabe que eu estou precisando de um carro novo também. Sabe. E aquele negócio, sabe. Agora, sua maior necessidade, Mateus capítulo 25, é azeite na botija. Botija, viu, Laís? Sua maior necessidade é esta. Meu caro, eu vou lhe dizer uma coisa, minha amiga. Você está pensando que o que vai te dar felicidade é aquele emprego que você vai ganhar mais dinheiro? Você está pensando que o que vai fazer de você uma pessoa feliz é aquela casa nova, aquele apartamento com cobertura, é aquele carro importado? Você está tão enganado quanto estava Salomão. A tua felicidade vai vir de Deus. Jesus diz que a riqueza de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Está cheio de rico aí infeliz, está cheio de rico miserável, está cheio de rico dando tiro na cabeça, está cheio de cantor se suicidando. Olha a situação que o mundo está, meu filho. Olhe para a sua vida. Lembra uma certa época na sua vida? Você conheceu Jesus? Você tinha o carro que você tem hoje? Não. Você morava onde você mora hoje? Não. Você se vestia como você se veste hoje? Não. Mas olha para a rocha de onde tu foste tirado, Rabanacassobia. E pensa se naquele tempo tu não tinhas muito menos, mas era muito mais feliz. Porque tu sabias o valor e a riqueza que existe em coisas tão simples. Meu Deus. Existem três livros na Bíblia escritos por Salomão, deixando de lado os questionamentos, as teorias contrárias, as contracríticas. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Quando você começa a ler Cantares, Provérbios e Eclesiastes, parece até que foram três escritores diferentes, não foi a mesma pessoa. E quando você examina Cantares, Provérbios e Eclesiastes, você começa a perceber correntes filosóficas ou análises existenciais bem contrastantes umas das outras.
E aí vocês, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é simples, aquilo ali foi escrito em 3 períodos da vida de Salomão. 3 épocas da vida de Salomão. Um período ele escreveu Cantares, outro Provérbios e outro Eclesiastes. Quando ele escreveu Cantares, você já leu? Paixão, amor, macieiras, romeiras, jardins, pomares. Ele escreveu Cantares da sua juventude, no começo da sua trajetória. Ele está tão simples, tão puro, tão romântico, tão poético, aparentemente tão simplista. Ele está deslumbrado com a vida. Ele está encantado com as possibilidades da existência. Ele está deslumbrado com os prazeres mais simples que existem na vida. Ele é um homem apaixonado, ele é um jovem arrebatado. Ele está num arroubo juvenil que contagia quem lê o livro de Cantares. Que beleza, que leveza, que simplicidade, que poesia. Leia Provérbios, você vai encontrar um homem na meia-idade, mais austero, sério, compenetrado, alguém com a testa franzida, com vincos, com rugas, e preocupado porque a vida está se tornando cada vez mais complexa. Preocupado porque a vida está ficando cada vez mais intrincada. Agora o Salomão de Provérbios, senhoras e senhores, não é o mesmo Salomão de Cantares. Ele está calejado com as realidades da vida. E ele agora está cheio de provérbios e tentativas de interpretar os mistérios que o cercam e em descobrir caminhos. E quando ele escreve provérbios, parece até que ele é aquele homem que está lá no zente, no apogeu, no topo, naquela época áurea da vida. E de repente ele olha lá de cima e ele diz assim para a gente: olha, filho, eu estou dando para vocês, jovens, alguns grandes conselhos, uns provérbios excepcionais, algumas coisas maravilhosas. E digo a vocês, olha, da vida eu entendo tudo, da vida eu sei tudo. Eu estou dando aqui caminhos e entradas através de todos os meus provérbios. Olha, eu sei como funciona a vida. Eu quero até que você siga os meus conselhos. Se você quiser ser bem sucedido, siga todos os meus conselhos que estão aqui em Provérbios. Porque quem está falando para vocês é um homem que sabe o que é a vida. Aí Salomão entra na terceira idade. Aí ele escreve Eclesiastes, que parece uma coisa de Camus, de Jean-Paul Sartre, de Ernest Hemingway, ou então até de Augusto dos Anjos, né, o poeta macabro aqui. Parece até, Eclesiastes parece até alguma coisa assim como Barra Pesada. Uma pessoa que não tem mais nada a ver com aquele jovem empolgado, arrebatado pela vida, romântico, poético, e nem tampouco parece com aquele homem, ou com aquele quarentão que sabe tudo da vida, que tem todas as respostas. Quando ele entra assim em Eclesiastes, aí ele já olha a vida com sarcasmo, ele já olha a vida com desdém, ele já olha a vida até com cinismo. E lá em Provérbios ele diz assim: busquem a sabedoria, e aí estão todas as respostas. Quando ele escreve Eclesiastes, ele diz: esse negócio de saber demais é um enfado. Então quando ele chega em Eclesiastes, parece que ele chega a um ponto que ele diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Aquele rapaz de Cantares não estava muito preocupado com considerações de ordem filosófica e transcendental. Estava vivendo a vida com simplicidade. O homem de Provérbios é um cara que parece que sabe de tudo. Mas olha, vou ser franco com vocês aqui. Lê o que eu estou falando em Eclesiastes. Eu não sei mais é de nada. E aí ele começa a dizer, mas olha, parece que ele cai no existencialismo mais grosseiro. Ele começa a dizer: olha, eu nem sei se tem diferença da alma dos homens para a alma dos animais. Se a alma do homem sobe e a do animal sobe ou desce, eu não sei não. Olha, eu não sei. Quer saber de uma coisa? Depois de eu estudar muito, eu vou dizer para vocês: eu construí muito, eu fiz muito provérbio, eu escrevi muitos livros, eu compus muita coisa, eu me cerquei de mulheres e mulheres, eu busquei prazeres na vida, eu me entreguei a tudo que essa existência pode oferecer. E olhem para mim, eu estou um velho desiludido, e eu nem sei o que é que vale a pena. Se vale a pena viver 30 ou 60, depois morre, é tudo a mesma coisa. Tem 6 bilhões de habitantes aí no planeta Terra, morreu, mas eu farei alguma diferença? Isso não faz diferença nenhuma. Mas o Papa é importante, mas se ele morrer, já tem para mais de 100 cardeais querendo o lugar dele. Mas aí alguém vai sentir minha falta nesse mundo? E haverá alguma diferença se eu der um tiro na cabeça de alguém, ou der um tiro na minha? Calma aí, mas o homem está aperreado. O velho está desiludido com as coisas. Olha, quando você lê Eclesiastes,
Naquele momento, Salomão está num labirinto do Minotauro, filosoficamente falando. Salomão está como um cego no tiroteio e questiona as grandes verdades e realidades da vida, parece que não tem mais certeza de nada. Agora, quando ele chega no final de Eclesiastes, parece que o tino lhe retorna. E aí ele começa a dizer assim: ô jovem, já fui jovem também, até escrevi cantares, vou dizer uma coisa para vocês, lembre do Criador de vocês no dia da mocidade. Aí já no finzinho de Eclesiastes, quando as pessoas dizem assim, parece que não existe resposta para nada. Aí diz assim, pois eu vou dar um resumo para vocês. De tudo que se tem ouvido, o resumo, a grande filosofia, o big deal, a grande ideia da vida é: teme a Deus. Tema a Deus, meu filho, e obedeça os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem, glorificado seja o nome do Senhor. Agora, uma das coisas que nos impressionam, é que alguém poderia dizer assim, pastor Daça, em que contexto ele escreveu o livro de Eclesiastes? Ele estava numa pendura, estava numa situação econômica terrível, será que Israel estava assim meio Argentina? Não. Quando ele escreveu Eclesiastes, Israel estava na idade de ouro. Quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, senhores, pasmem, quando escreveu aquele livro, Israel estava numa época áurea. Israel estava alcançando o seu maior esplendor, foi o pico da glória, foi o apogeu da glória de Israel. E como é que esse homem está cercado de benesses, de bênçãos, de bens, de vida confortável, o país tinha estabilidade econômica, tinha segurança, e como é que esse homem parece tão desiludido? E aí nós pensamos numa coisa chamada fardo dos deuses. Fardo dos deuses é alguma coisa da mitologia grega, que diz que Zeus, ou Júpiter, puniu um semideus chamado Prometeu, porque Prometeu roubou a chama sagrada dos deuses e trouxe para os homens. E quando ele trouxe o fogo sagrado, diz a mitologia, quando ele trouxe o fogo sagrado para a terra, os homens ficaram muito sábios, muito inteligentes, passaram a saber de todas as respostas, mas aumentaram os seus problemas, criaram mais dificuldades, e no final das contas, os homens acabaram se arrasando com tanto conhecimento, se destruindo com tanto conhecimento. Há uma relação entre isso e o que nós encontramos no Gênesis. O castigo que Júpiter e Zeus lançou sobre Prometeu é que ele teria que ser amarrado numa rocha por toda a eternidade, e as águias vinham comer-lhe as vísceras. Ele ia padecer por toda a eternidade. Lá no capítulo 3 de Gênesis fala de uma sedução que não veio de Prometeu, veio de uma serpente. E o diabo chegou para o homem e a mulher e disse: vocês querem ser como Deus, conhecer tudo, saber tudo? E o homem disse: quero, mas irmãos, saber tudo não significa fazer tudo. Saber tudo não significa, repito, trazer esse conhecimento ao nível prático, ético, moral, de conduta. E é assim que Deus sabe tudo, mas não pode nem ser tentado pelo mal. É assim que Deus conhece o bem e o mal, mas não pode fazer o mal. E é assim que o homem passou a conhecer o bem e o mal, e agora fazia o mal sem querer, e o bem que queria não tinha poder para fazer. Salomão está vivendo um momento em que ele está debaixo do fardo dos deuses, cheio de conhecimento, mas profundamente angustiado. Sabe de uma coisa? Um dos existencialistas mais famosos na história do mundo foi o tal do francês Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre ficou conhecido porque ele lançou no mundo essa filosofia do existencialismo que muita gente tem. O existencialismo de Sartre diz assim: olha, a vida é absurda, a existência é absurda, o homem é um absurdo, não existe Deus, não há Deus, Deus é uma hipostatização de ideais humanos, Deus é o buraco que está aberto da consciência do ser humano, Deus é apenas uma ideia. E aí ele diz: a vida é a angústia, o homem é a angústia, nada vale a pena. Sartre lançou no mundo o existencialismo, nada vale a pena. Agora preste bem atenção. Sabe onde foi que ele arrumou essa filosofia? Onde é que ele estava? Pastor, ele estava lá na Etiópia, no Afeganistão. Não, ele estava em Paris. Ele estava na França, numa das épocas de glória da França, do Império Francês. Ele estava sentado num belo café, cercado de luxo. E esse homem de repente traz para o mundo
uma filosofia diabólica, suicida, angustiante como o existencialismo, de que nada vale a pena. Aí você diz, mas quem deveria pensar assim é alguém que está sofrendo miséria lá no interior do Nordeste. Um homem desse em plena França, Paris, riquíssimo, num café chique de Paris, lançar uma filosofia dessa. Quer saber de uma coisa? Alguém disse apropriadamente um negócio muito sério. O livro que Jean-Paul Sartre lançou foi A Náusea. Olha o nome do livro, A Náusea. Eu estou com asco de tudo, com náusea do mundo, de tudo. Agora você quer saber qual é a resposta para isso? Por que isso acontece? É porque o desespero existencial brota muitas vezes dos solos mais férteis. O desespero existencial brota dos solos em que existem excessos. Quer ver uma coisa? A cidade que possui o maior índice de suicídio no mundo é uma das cidades mais ricas do planeta, São Francisco, na Califórnia. A cidade que tem o maior índice de suicídio na Europa é Salzburg, na Áustria. Lá em Nova York tem ano aí que 5.000 jovens acabam com a vida. E aí nós entendemos que essas coisas diabólicas que o diabo promove no mundo usando o homem sem Deus, vem de onde? Vem da Europa, vem dos Estados Unidos, vem das mansões de Beverly Hills. Enquanto de repente, alguém, vamos ver aqui um contraste, Jó e Eclesiastes. Jó está na maior prova, Jó está na maior luta, Jó está enfrentando as piores dificuldades a que o mortal pode ser submetido. Jó perde casa, perde filhos, perde companheirismo da esposa, perde saúde, perde tudo, expectativas da vida, ele diz até minha honra se foi. Mas olhe para Jó, ele está com o punho levantado para o céu, dizendo, eu quero respostas. Eu quero respostas, eu preciso de respostas, eu estou à cata de respostas. E por pedir essas respostas, em determinado momento, na sua angústia, Deus se manifesta a ele. Jó acaba descobrindo que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó acaba descobrindo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por outro lado, olha lá para o rapaz, para o Salomão, lá no Eclesiastes. Diante do que está acontecendo na vida, ele só faz encolher assim os ombros e pede mais uma taça de vinho. E diz, não estou sabendo o que é que está acontecendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa agora, e eu quero que você guarde isso bem dentro do seu coração. Alguém certa vez disse que a maior dificuldade que existe na teologia é nós acreditarmos uma coisa. O quê? Que eu sou importante, você é importante, a vida é importante. A vida é importante. Deus não está brincando conosco, como disse um dia o Cazuza, nós não somos cobaia no laboratório. Um dia um homem chamado Albert Einstein disse assim, olha, eu tenho convicção de que Deus não está jogando dados com o mundo. Outro dia um homem chamado François Mauriac, o grande escritor francês, Nobel de Literatura, com 84 anos de idade, ele disse, eu creio hoje, como eu cria quando era um jovem, que há sentido para a vida, que cada gota de suor, que cada lágrima, que cada gota de sangue derramado, que isso teve um sentido, que isso teve um propósito. E ele disse, lhes digo mais, a minha convicção inabalável está naquilo que o profeta registrou, quando Deus diz, ó Israel, até a tua velhice eu serei o mesmo, e eu te carregarei nos braços, glorificado seja o nome do Senhor. Então nesse momento, a grande proposta não é que você se entregue ao pessimismo derrotista de Camus ou de Sartre. A grande proposta hoje não é que você se entregue ao pessimismo derrotista de Ernest Hemingway, que diz assim, não há cura para nenhum mal da vida, a morte é a única cura para todos os infortúnios.
Ah não, a palavra que Deus tem para você hoje não vem da boca desses derrotados pessimistas. A palavra que Deus tem para você hoje vem da boca daqueles que têm esperança, que como Davi está dizendo assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para os mares, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra que vem para você hoje é: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vale a pena ter um ideal, vale a pena acalentar um sonho, vale a pena cuidar das nossas esperanças, vale a pena. Há sentido para a sua vida, há propósito para a sua vida. Você não está jogado ao léu, você não é um cão sem dono. Deus está zelando, Deus está cuidando, Deus está guardando. Há um sentido para a vida. Agora sabe uma outra coisa bonita? Estou terminando. Estou concluindo. Ei, tá bom, é? Não, estou terminando, rapaz. Estou ouvindo de campanha, calma. Olha lá, capítulo 5. Ponto 5. Olha que coisa interessante aqui. Sabe uma das coisas lindas que acontece aqui com Salomão? É que tudo isso que Deus prometeu para ele, diz a Bíblia, ele estava dormindo. Foi em sonho. Quando ele acordou, ele disse: poxa, foi um sonho. Mas eu acredito que não foi um sonho normal. Não foi um sonho natural. Ele diz: foi Deus que plantou isso no meu coração. Ele diz assim: esse sonho que eu tive não foi aquela feijoada que eu comi ontem. Esse sonho que eu tive não foi aquela pizza. Esse sonho que eu tive, rapaz, isso é coisa de Deus. Ele acreditava que Deus planta sonhos no coração dos homens. Deus planta sonhos. Eu quero lhe dizer hoje à noite, em nome de Jesus, você não está sonhando à toa. Deus plantou, você está aqui hoje à noite porque Deus plantou um sonho no seu coração. Oh, harabadá, sobre as... Há um sonho aí no seu coração, é Deus, foi de Deus esse sonho, é de Deus. Agora, das grandes lições é o seguinte: não vamos consultar Freud, nem Jung, nem Adler, não vamos consultar esse pessoal não. Vamos pensar aqui de uma forma muito simples. O sonho é o depósito do nosso inconsciente, aquelas coisas estão lá no nosso inconsciente. Tudo aquilo que nós queremos nos livrar ao nível consciente, normalmente nós jogamos lá para um baú, chamado baú do inconsciente. Ali estão muitas coisas. E às vezes dali saem fantasmas que eu vou te contar. Assustam. Porque, como diria o rapaz lá, você tem o seu superego, que são aqueles padrões morais, o que você sabe que é certo, o que é direito, que te policia, que censura, a tua consciência, que nós chamaríamos de consciência. Mas quando você está sofrendo alguma coisa, de repente o teu id, né? Hoje está um negócio freudiano aqui, está muito sério, né? Aí de repente o teu id, que são todos aqueles instintos ou aquelas coisas que saem do teu controle, começa a vir à tona, e o superego começa a lutar contra esse id. Aí você tem uma forma de se livrar dele. O que é essa forma de se livrar? Bom, vamos jogar ele num buraco, e esse buraco e esse baú é lá no teu inconsciente. Aí joga para o inconsciente. Aí diria Freud, é lá que se criam as neuroses, os traumas, os complexos, daquelas coisas reprimidas que estão lá no nosso inconsciente. Não temos consciência delas, mas elas estão lá. E às vezes esses fantasmas saem do baú e eles apavoram. Agora preste bem atenção. Tudo aquilo que você muitas vezes sufoca no nível consciente da sua vida, você consegue reagir consciente. Mas quando você está dormindo, aí o teu inconsciente aflora e começam a vir sonhos, às vezes são pesadelos. E aí você começa a pensar e a fazer coisas nos seus sonhos que, meu Deus. Porque não há mais o policiamento ali da consciência, você está dormindo. E aquilo que está lá no baú
Às vezes começa a sair. Começa a sair sob várias formas. Às vezes são pensamentos que você, quando distrai um pouquinho da sua consciência, viaja um pouquinho, aí diz, ai, o que eu pensei isso? Sangue de Cristo tem poder. Vai, sai daqui, bicho. Show, aí perto de mim. Aí você, vou vigiar. Aí a consciência toma o comando de novo. Mas preste bem atenção. O bonito aqui é quando nós entendemos que Deus faz parte da nossa realidade consciente e Ele está presente nos nossos sonhos. Quando Deus está presente no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, aquelas áreas da nossa vida que nós não precisamos nem policiar, temos a certeza de que Ele já entrou na nossa vida, Ele penetrou na nossa interioridade, Ele foi até os recônditos mais secretos do nosso ser, o Espírito Santo está trabalhando lá, ainda não somos exatamente o que nós gostaríamos de ser, nós somos assim um canteiro de obras, como eu digo, né? Olha, eu estou em obra, tem um saco de cimento aqui, o negócio não está meio feio, mas a maquete é bonita, o projeto é bonito, eu estou em obras, é por isso que algumas vezes eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas Deus ainda não acabou, Deus ainda está trabalhando, o projeto está em andamento, não está parado não. Eu queria que você soubesse que hoje você está aqui porque seu nome está na agenda de Deus. Você agendou vir hoje à noite para o culto, mas eu queria lhe dizer que você está na agenda de Deus. E sabe o que é que está escrito hoje na agenda de Deus? Não esquecer hoje, é hoje, não é amanhã. Eu tenho que libertar aquela mulher, eu tenho que dar esperança ao coração daquela outra, eu preciso abrir aquela porta fechada, eu tenho que abençoar hoje o meu filho, eu tenho que dar um livramento hoje para aquele outro que está pedindo. Isso está na agenda de Deus. Exponha seus sonhos a Ele. Coisa linda quando você pode dizer, Deus, eu estou consciente. E quando eu estou inconsciente, tu faz parte da minha realidade inconsciente, porque tu estás presente na minha interioridade. É isto, internalizar a graça de Deus a tal ponto que não haja divisão nem ruptura em mim, eu seja uma unidade e os meus sonhos possam caminhar juntos com a minha realidade. Tá não? O crente que não se entrega para Deus não consegue isso. É uma entrega, você permitir que Deus comece a trabalhar lá. Isso não é da noite para o dia, é um processo. Estamos em obra. Meu tempo está acabando. Finalmente, o produtor me deu o sinal ali. Último lugar, Salomão enxergou e viu Deus nos processos históricos da sua vida. Eu acho lindo isso, quando Salomão diz assim, ó Deus, tu foste tão bondoso com meu papai Davi, tu fostes tão bom com teu servo Davi, e tu agora cumpriste a promessa, e me colocaste no trono do meu pai, conforme tu prometeste. Preste bem atenção a isso, tu me deste o trono, tu me fizeste reinar. Você sabe de quem Salomão é filho, né? De Batseba, adúltera. Salomão, se fosse outro, ou fosse para algumas igrejas aí, iam dizer para ele assim, Salomão, não agradeça não, meu filho, você tem que ficar só quebrando maldição, tem muita maldição aí, tem maldição de Davi, teu pai, tem maldição de Batseba, tu está com a carga de maldição hereditária muito brava aí. Agora, aqui nessa igreja, nós já sabemos que existem maldições, mas a nossa atenção não está nas maldições hereditárias. Eu quero que você hoje esteja consciente de que existe uma bênção hereditária na sua vida. E essa bênção hereditária é que quando você entregou a vida a Jesus, você agora é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos descendência de Abraão, nós agora não temos mais maldição de vovô não, nós temos a bênção do papai Abraão nas nossas vidas. Você escolhe. Ou você fica hoje com Deus que visita a iniquidade do pai nos filhos até a 4ª geração, ou você vem para cá para o meu lado e vamos ficar junto com Deus que faz misericórdia até 1000. Fica aí com tuas 4 gerações que eu fico com 1000. 1000 gerações, estamos debaixo de bênção. Sabe o lindo que acontece aqui? Salomão diz, ó Deus, tu estavas no meu passado. Sabe o que diz a Bíblia? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Não importa o que aconteceu no teu passado, Ele estava no teu ontem. Jesus já estava lá naquela hora. Foi a graça dele que te trouxe até aqui. Foi a graça dele que te fez reconhecer a necessidade de hoje estar diante dele. Ele já estava lá ontem, aquela coisa horrível, negra, terrível, ele estava no controle. Você não se perdeu, você caiu, mas não quebrou, e se quebrou ele remenda.